Noite, amém? Abrauta e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Eu espero que toda vez que você escute isso, você realmente sonde o seu coração. Você faça aquele mapeamento completo assim. Você observa onde que ele está exatamente. Porque no mundo de muitos barulhos, no mundo onde que a emoção ela está ensinando a te controlar. As pessoas ensinam que a sua emoção é necessário que você esteja bem o tempo todo. E emoção é algo involuntário. Você não tem controle sobre as suas emoções. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz que nós temos que entregar um culto ao Senhor vivo, um culto racional. Ou seja, raciocinar está longe da emoção, porque quando você está falando de raciocínio, você está falando de decidir. E a sua emoção ela não pode interferir nas suas decisões. Porque toda vez que a sua decisão, toda vez que a sua emoção entra na esfera das decisões, você certamente sairá prejudicado. Porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. E nós, às vezes, temos alguns níveis de amarração durante a vida. Amarração emocional. Tem pessoas que não aprenderam a viver ainda, porque está esperando ainda que o mal assole a vida de alguém que um dia fez mal para ela. Você consegue entender? E é necessário você deixar algumas coisas para trás, para você poder avançar, para você poder seguir. Tem pessoas que estão esperando a vingança de uma esposa há 10 anos, querendo que ela quebre a cara, que uma ex-esposa, um ex-esposo. Querendo que um vizinho quebre a cara há 15 anos, ele está lá esperando por que não dá errado para ele. Por quê? Porque Deus ainda não trouxe justiça na vida dele. Porque ele está lá curtindo a vida e eu estou aqui com esse sofrimento, com essa marca, com esse rombo no coração. Vou te dizer um negócio, existe uma espada de 2 gumes. Existe uma espada de 2 lados. Existe algo chamado a justiça. Toda vez que você pede a justiça na vida de alguém, você está dizendo, Deus, primeiro na minha. E muitas das vezes você está atrapalhando da justiça de Deus chegar até essa pessoa que um dia praticou mal contra você. Sabe por quê? Porque você está controlando isso. E quando você descarrega essa esfera com você de vingança, quer dizer que isso vai chegar à pessoa e também vai voltar a você mais uma vez. Porque no fundo tem uma semente mal. No fundo tem um fruto mal. Tem uma semente mal que está germinando no teu coração. Então a graça de Deus faz com que esse homem, através de você, a graça de Deus está chegando na vida dessa pessoa que te fez mal um dia. Deus está dizendo bem assim, olha, pela minha graça, para não fazer mal ao meu servo, eu vou deixar que esta pessoa siga. A pessoa está seguindo e você não. Não sei se você está entendendo, mas é necessário. Mas a partir do momento que você fala assim, ó, está na mão de Deus, estou descansando. Aí Deus fala assim, agora eu posso agir, porque realmente está na minha mão. E você não faz isso com o seu lábio. Você faz isso com uma razão, dizendo, mesmo que esteja doendo, mas eu confiarei no Senhor. O Senhor é o meu juiz, o Senhor é a minha fortaleza, Ele é a minha justiça. Esse era o diferencial de Davi. Davi conseguia ser diferente porque ele conseguia colocar as coisas na mão de Deus. Ele teve uma oportunidade um dia de matar o homem que estava querendo matar ele. E ele falou, eu não tocarei em ungido do Senhor. Porque ele estava dizendo, essa esfera de justiça não pertence a mim, pertence a Deus. Saul termina os dias dele tirando a própria vida. E chega o dia da coroação de Davi. Chega o dia que tem que bater na porta de Davi e dizer, ei, precisamos de você como rei. Você é aquele que foi indicado, você é o ungido do Senhor. Só que eu quero te dizer algo, que isso não demorou uma semana, isso não demorou 6 meses, foi aproximadamente 12 anos, você consegue entender? Mas o mais completo no meio disso tudo não é sobre quando começou, quando terminou, mas é sobre o permanecer na graça. É sobre permanecer na obediência. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Sobre permanecer. Ontem foi o dia das mulheres e eu vou falar sobre uma mulher hoje aqui na Bíblia. Uma mulher chamada Maria. Maria Madalena.
Abra sua Bíblia comigo. No livro de Cristo, a qual escreveu Marcos. Segundo livro do Novo Testamento. Certo? Vamos lá. Conhecido como livro sinóticos, um dos 4. Vamos lá. Tem uma esfera de milagre aqui, e você não vai conseguir sentir ela quando os seus olhos descer lágrima. Você não vai conseguir sentir ela quando você achar que o seu corpo está vibrando, está pegando fogo. Mas é quando você reconhece a presença dele no ambiente. Porque essa esfera aqui, ela não é sentimental, essa esfera não é emocional. Ela está em um âmbito diferente. Marcos 16, quem achar e puder se colocar de pé, em reverência à palavra, por favor. Quando você achar o capítulo 16, vai até o verso de número 1. Leremos até o verso de número 9. Ramada cantorolorahai sobre leibarraço de cantorolorahai. Tua presença é fundamental aqui esta noite. Reconhecemos a tua presença aqui. Esse culto é para o Senhor. A mesa foi posta e o Senhor nos convidou essa noite para poder assentar com o Senhor. Mas só a tua presença já nos deixaria feliz, mas nós queremos hoje romper os limites. Não queremos só a tua presença, queremos a tua manifestação. O Senhor caminhava com a multidão e nada diferente acontecia. Tua presença é agradável, teu cheiro é agradável. Mas só quando alguém te reconheceu como o Senhor, como o Messias, o Senhor fez com que toda a multidão parasse. Nós reconhecemos a tua divindade nessa noite. Reconhecemos que tu és, que tu sempre foi e tu sempre será. Sabemos do tamanho da tua glória, do tamanho... Manifesta nessa noite, por favor. Fique à vontade. Vamos lá. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Everybody. Vamos lá. Diz assim: ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscai a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Pode colocar a Bíblia no teu assento? Você ficar de pé comigo só mais um pouquinho. Ore por você, ore pelo ambiente, ore pelo pregador. 3 missões em 1 minuto. Vamos lá. Fique à vontade. Senhor Jesus, nós continuamos aqui, Senhor. Assim como o Senhor foi, meu Deus, com
os discípulos com os apóstolos. Assim como o Senhor foi com a igreja primária, assim como o Senhor foi com Pedro, com João, assim como o Senhor foi com os pais da fé, assim como o Senhor foi com os avivalistas, assim como o Senhor é, Pai amado, com uma geração que resolveu reconhecer quem Tu és. Nós te convidamos nessa noite ao Senhor se manifestar aqui nessa noite mais uma vez, Senhor. Venha ao nosso encontro, Senhor, mexe com as nossas estruturas, Pai, pois queremos, Senhor, ser medidos de uma maneira diferente por Ti. Queremos ser movidos, queremos ser mexidos, queremos, Pai amado, sair da inércia, queremos sair, Senhor, de um ambiente completamente de egoísmo, queremos sair de um ambiente completamente que nós achamos que conhecemos e dominamos, e queremos, Pai amado, entrar na Tua sala, Senhor. Queremos ser movidos, tocados, reestruturados, Senhor. Dá para nós essa noite, Senhor, aquilo que o Senhor tem guardado há tanto tempo, Senhor. Não é porque nós merecemos, mas é porque precisamos de uma dose diferente para os próximos dias, Senhor. Se manifesta aqui nessa noite. Me usa como conduíte do Teu Espírito a cada coração. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Maria Madalena, depois da Maria, mãe de Jesus, é a mais citada no Novo Testamento. Na verdade, é falado no Novo Testamento 54 vezes o nome de Maria. Só que são 6 Marias que são referenciadas aqui no meio dessas 54 citações. E hoje eu gostaria de falar sobre Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Maria Madalena, a Bíblia diz no capítulo de Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso 1, diz que ela era uma mulher endemoniada. Ela carregava 7 demônios na vida dela. Toda vez que a Bíblia fala o número 7, a Bíblia está falando de plenitude, está falando de completo, está falando que é algo que vai em todas as esferas e todas as áreas. Ou seja, os demônios conseguiam dominar todas as áreas dela, seja tanto espiritual, quanto física, quanto emocional, quanto financeira. Você consegue entender? Maria, ela carregava esse peso com ela. Maria tinha procurado todos os motivos, tinha procurado todas as pessoas possíveis de aliviar aquele fardo espiritual que ela carregava. Até o dia que ela se encontrou com um homem, o Nazareno, o carpinteiro, o filho de Dona Maria, o filho de seu Zé, o tal de Jesus. Quando Jesus se encontrou com ela, houve uma libertação, houve um destravar na vida dela. Você consegue entender? Maria foi liberta. A primeira coisa que eu encontro aqui no nome Maria Madalena é que ela foi liberta. Você consegue entender? Eu te pergunto nessa noite, você já foi liberto? Mas liberto do quê? Para nós sermos libertos de algo, é necessário que nós reconheçamos o que nós estamos carregando, quem somos, qual é a nossa identidade, para onde nós estamos indo, de onde nós saímos, aonde nós estamos. E para isso nós precisamos muito gastar um tempo com nós mesmos. As pessoas têm dificuldade de gastar tempo com elas. Hoje em dia existe algo aqui, falar para vocês. Esse dispositivo faz com que as pessoas, faz com que eu me englobo nisso, muitas das vezes, e eu vou lá e faço uma autoanálise rapidamente e volto ao meu padrão original, a qual Deus disse que eu sou. Faz com que nós ficamos ali, passando tempos, vendo os rios, vendo vídeos, vendo coisas chamado entretenimento. E isso tem atrapalhado as pessoas parar para analisar quem elas são de verdade. Porque para nós analisarmos quem nós somos, não é apenas uma vez na vida, é necessário, diariamente nós fazemos meditações. Eu aprendi isso antes de entrar na sala da oração. Eu preciso saber como eu estou, e por que eu quero Deus, e para que eu quero Deus, e como eu quero Deus. Você consegue entender? Porque senão eu sempre vou chegar para Deus por necessidades. Raramente nós chegaremos para Deus com adoração. Raramente nós chegamos até Deus porque Ele é, porque Ele fez, porque Ele fará. Nós sempre chegaremos com necessidades de circunstâncias momentâneas, e sempre vamos ser movimentados e movimentamos essa esfera de preocupação, de medos e circunstâncias. Você chega na sua casa, existe uma esfera de preocupação,
modulada exatamente daquele jeito que está preso na sua mente. Você chega na igreja e você enxerga um tipo de preocupação, um tipo de problema. Você vai para o seu trabalho e tem um problema te esperando. Você acaba indo para todos os lados e você não consegue encontrar um refúgio. E como você está se sentindo oprimido, opresso, sobrecarregado em todos os lugares, dificilmente você vai chegar no secreto para você poder se alinhar com Deus. Dificilmente você chegará no secreto para você ouvir o que Deus tem para você fazer uma autoavaliação do seu propósito de vida, porque existe um propósito de vida em você. As muitas preocupações têm pegado os cristãos. Porque eu quero te falar nessa noite, o permanecer, ele tem que existir, por favor. O permanecer tem que ser uma realidade na sua vida. É difícil nós permanecermos com aquela mesma chama que nós começamos um dia. É difícil nós permanecermos com aquele mesmo entusiasmo, por quê? Estamos preocupados e ocupados demais. A esfera de problema está vindo como uma bola de neve, pegando as pessoas e fazendo com que elas fiquem presas no ciclo de vida, nos problemas repetitivos, naquilo que não leva ela a lugar algum. E uma esfera que é passageira. Você tem problema que os seus filhos terão, os seus netos terão, mas no meio disso tem alguém que vai acordar no meio disso tudo e vai dizer: Senhor, o que tu queres de mim? O segredo não é você resolver o problema da alimentação, de pagar o cartão de crédito. Não é sobre o problema de você se sentir feliz, de você fazer viagens, de você curtir a vida. Tudo isso faz parte da viagem, tudo isso faz parte do processo da vida. Mas no meio disso tudo eu preciso parar. Não é sobre a minha construção, não é sobre aquilo que eu quero para mim, mas é sobre o que Deus tem para mim. É sobre a história que Deus escreveu sobre a minha pessoa. É sobre a história que Deus escreveu sobre a sua pessoa. Existe uma história que precisa ser desvendada por você. A Bíblia diz que tem segredos que pertencem a Deus, e tem outro segredo que pertence a nós e aos nossos filhos. Você consegue entender? Nós precisamos buscar esses segredos de Deus para o nosso tempo, para a nossa geração, para nós sairmos da bolha que criaram para nós, os paradigmas que fizeram para nós, os problemas que o sistema todo dia faz com que nós salientamos esses problemas. De alguma maneira nós colocamos esse problema no topo da pirâmide e esquecemos de fazer o propósito de vida. Maria, ela entende. Ela foi liberta. A segunda coisa que eu entendo é que Maria era uma integrante do grupo de Jesus. Maria era uma integrante do grupo de Jesus. A Bíblia vai falar no capítulo 8 de Lucas, que onde Jesus ia Jesus e os discípulos, e uma mulher chamada Maria, e não sei quem. Maria, ela andava tanto com Jesus, que até hoje existe boatos mentirosos dos filhos do demônio, que Maria tinha um romance com Jesus. Você consegue entender? Porque eles não conseguem compreender o amor genuíno de alguém que foi liberto. Eles não conseguem compreender o amor de verdade de alguém que tem um espírito de gratidão, um espírito de honraria, e andava e andou com Jesus, esteve com Jesus até o último suspiro de vida dele, e teve com Jesus depois de ressurreto. Até quando você consegue permanecer com Jesus? Não era só no deserto que ela andava com Jesus, não era só dentro das cidades, quando Jesus estava sendo ovacionado, mas na hora da crucificação também ela estava aos pés de Jesus. Maria, ela tem a posição mais importante da Bíblia. Qual é a posição mais importante? A maioria das vezes que está falando o nome de Maria, está dizendo que ela estava aos pés de Jesus. Quando está dizendo que está aos pés, está reconhecendo que Ele é o Senhor. Quando está dizendo que ela está aos pés, está dizendo que Ele é aquele que merece toda a atenção, que Ele é aquele que merece ser adorado, que Ele é aquele que transformou a vida dela de fato. Quanto por cento o Evangelho mudou a sua vida? De 0 a 100%. Aonde você parou nas porcentagens de crescimento da vida? Chegou um momento assim que você disse: isso aqui é demais para mim.
Chegou um momento que você foi frustrado, chegou um momento que você foi de alguma maneira corrompido, chegou um momento de alguma maneira você diz, para mim não dá mais, eu preciso continuar a minha vida, a qual o sistema criou para mim, porque a vida que Jesus criou para mim está complexa demais, está difícil demais, eu não estou dando conta e eu preciso abraçar o sistema e pelo menos ser sucesso aos olhos daqueles que me olham. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Ou você movimenta o reino dos céus, ou você movimenta o sistema. Um vai ter que estar acima. E os seus frutos dizem o que é que você está mais movimentando esses dias. A esfera que você carrega, nos seus ombros, no seu olhar, no seu espírito, a energia, a sua alegria, a sua preocupação. Vamos lá. Crente que anda preocupado é um mau propagador do evangelho. Ele fragiliza o evangelho de Deus. Ele está dizendo para o mundo que a diferença dele e o mundo é que ele vai para uma igreja no domingo, que ele é religioso, porque nós somos chamados para organizar. Você consegue entender o tamanho da incumbência, o tamanho da missão? Você só consegue entender se existe secreto. Se não existe secreto, existe religiosidade. A diferença não está quando você chega aqui no domingo, levanta as suas mãos, glorifica, chora, ora. A diferença está na segunda-feira. A diferença está na terça-feira. Tu amarás Ele na segunda, tu amarás Ele na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Sabe, vou confessar para vocês, não é sobre falar da vida pessoal, mas é sobre testemunho. De ontem para hoje eu estava num cansaço espiritual. Tive umas missões que ela arranca muita energia corporal. Nós trabalhamos na esfera espiritual, porém nós sentimos no corpo. Raramente, nesses últimos meses eu tinha acordado ressaqueado, sabe? Quando você vai para a noitada e você acorda no outro dia todo quebrado, com muita sede. E esses dias voltou isso, porque a batalha no campo espiritual, ela voltou em uma força muito grande no ano de 2025. Não sei se vocês conseguem entender e compreender isso. E sabe, ontem eu acordei desse jeito. E o dia todo pesado, o dia todo, sabe, com aquela sede, com aquele negócio. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Quando chegou a noite, eu fui para a cama e quando eu bati na cama, quem disse que eu queria secreto? Falei, não, hoje estou precisando mais do que nunca. O celular despertou na madrugada e eu pulei. É necessário nesse momento você chegar no secreto, sabendo o que você quer de Deus, o que você tem para entregar, o que você precisa, e se você tem qualidade para você poder receber aquilo que Ele quer entregar. É necessário, é necessário. O segredo do cristão está nesse momento do secreto. Está quando você é secreto, eu estou falando de você orar, você e Ele, é só você e Ele, tete a tete. É só você e Ele sentindo o perfume. Você senta lá, fica alguns minutos meditando na sua vida. Eu não sei, eu tenho o costume de colocar alguns hinos de verdade. E eu começo a me esvaziar naquele ambiente. E durante alguns minutos, durante algum tempo, é necessário que eu fique calado. É necessário que eu entenda o que é que eu estou fazendo ali. Eu não sei se você tem esse tempo com Deus. Eu não sei como funciona seu devocional, eu não sei como funciona o seu secreto. Mas se você quiser avançar, se você quer andar nesses dias em uma esfera diferente, é necessário que você vá lá, separe aquele lugarzinho na sua casa. É necessário que você vá para o secreto, é necessário, é preciso, não é para uma causa específica na sua saúde, não é para uma causa específica na sua vida financeira, mas é por causa da presença, é por causa que você ama, é por causa que você precisa, é por causa que só Ele pode revelar aquilo de fato que você precisa. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de estado, pode mudar de país, o problema é que você vai junto, você não entendeu? Você pode passar por 50 empresas, você vai junto, o problema é você, se você não for equalizado por Jesus. Se você não for reconfigurado por Jesus.
ela era integrante do grupo de Jesus. Jesus escolhe cada pessoa doida para andar com ele. Jesus escolhe Davi. Jesus escolhe Paulo de Tarso. Eu te pergunto, você escolheria Maria Madalena para estar no seu grupo? Vamos lá, vocês estão muito sérios. Você escolheria Maria Madalena para andar com você? Você viu o nome que Jesus carregou? O problema é que quando a pessoa abria a porta para Jesus, também abria a porta para Maria Madalena. Quando Jesus entrava na sala daquela pessoa, Maria Madalena também entrava. Você consegue entender? Você consegue compreender? Já pensou você não deixar Jesus entrar na sua casa porque você não aceita a companhia de Maria Madalena com ela? Com ele? Vamos lá. Vamos lá, é necessário nós entrarmos nesse nível de amadurecimento. É necessário nós abrirmos a porta do nosso coração, abrir a nossa mente e entender o que Ele está falando, entender o que Ele quer de nós. Parou o tempo do mimimi, parou o tempo de você ficar chorando sem causa. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas o sofrimento tem que ser com Ele, o sofrimento tem que ser com Ele. Maria permaneceu. Maria, ela era uma das mantenedoras do ministério de Jesus. Ela era uma das pessoas que mais investia lá no próprio capítulo 8, um pouquinho mais abaixo vai estar dizendo isso, de Lucas. Ou seja, nós entendemos o quê? Que ela foi liberta por Jesus, ela era integrante do grupo de Jesus, ela andava com Jesus. Agora olha a diferença. Ela andava com ele. Ela viu muitos milagres pelas mãos dele. Ela viu homens sendo ressuscitados. Ela viu uma criança sendo ressuscitada. Ela viu diversas coisas. O que foi que você viu durante o seu caminhar, durante o seu percurso, durante o seu processo de fé, para você chegar até aqui? Mas isso não é só o suficiente para você entender onde Jesus gostaria que você estivesse. Se você tivesse vencido todos os processos, eu te pergunto, onde você estaria hoje? Vamos lá. O problema não era aquela pessoa, o problema é você, o problema sou eu, o problema somos nós e a nossa imaturidade. Você consegue entender? Quando você voltar para um lugar de plenitude, quando você voltar para um lugar de amadurecimento, quando você voltar para um lugar que você se dispôs a estar, quando você levantou a sua mão dizendo que queria servir a Jesus, você vai voltar de novo para um lugar de visão. Não, as coisas não mudaram, o que mudou foi a sua visão. Os problemáticos sempre tiveram. Judas sempre foi problemático, Pedro sempre foi problemático. A convenção mudou Pedro? Mudou muito, mas lá na frente você vai ver Pedro com problema com Paulo. Você consegue entender? Aonde você quer chegar? Te pergunto nessa noite. Aonde você está disposto a chegar? Eu te pergunto nessa noite. Maria Madalena, ela permaneceu com Jesus durante o período da crucificação. Abra sua Bíblia comigo no livro de João. João 19. Já estou encerrando, igreja. De fato. Vamos lá. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, está sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Comentaram assim uns com os outros: não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela.
Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sorte pela minha túnica. E assim procederam os soldados. Aí vem no verso 25: próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, a mulher de Cleopas, e quem? Maria Madalena estava lá na hora da crucificação. Você consegue entender? Os discípulos já fugiram no Getsemane. No Getsemane já foi suficiente para eles olharem, ver Jesus sendo completamente rodeado por guardas. Eles ali naquele momento já, ficou um valentão lá. Ah não, esse aqui eu não vou abandonar, meu Jesus. Quem é esse cara? Pedro. Pedro, ele fica segurando a pancada durante um tempo. Pedro, ele não era muito diferente de Judas, porque todos dois tinham a mesma ideia de uma revolução. Pedro estava lá disponível, pronto para poder guerrear, lutar, quando Jesus quebra o paradigma de Pedro e cola a orelha de volta de Malco. Pedro, a partir daquele momento, ele fica com o coração dele dilacerado. Naquele momento ele fica frustrado com Jesus. Naquele momento ele se sente traído por Jesus. Vocês conseguem entender? Jesus repreende ele e cura o inimigo. A partir daquele momento, Pedro começa a seguir Jesus de uma distância segura. A partir daquele momento, Pedro, ele retira todo o ministério dele, diz: eu vou estar aqui, eu vou vir ao domingo, eu vou vir na quarta quando eu posso, eu vou fazer o que eu posso na igreja, mas eu não vou confiar nesse ministério, eu não vou confiar nesse Jesus. Eu não quero ser frustrado mais uma vez por ele. Você consegue entender? Estou falando de você mesmo. Quantas pessoas estão seguindo Jesus de uma distância segura? Quantas pessoas entregando cargos? Quantas pessoas dando o mínimo possível? Nossa missão é muito idiota comparada ao homem que, para dizer que amava Jesus, tinha que ir ao Coliseu. A nossa missão é tão simples e básica, que é vir à igreja, se converter de verdade e ser mandado para fora para fazer missões. Onde estão os missionários? Onde estão as pessoas dispostas a entregar a vida e estar aos pés da cruz como Maria Madalena? Está disponível de fato. Você está cometendo o mesmo erro da sua avó, dos seus avós. Você está cometendo o mesmo erro do seu tataravô, que não deixou um legado de cristianismo para você. Você está cometendo o mesmo erro da sua tia. Você está cometendo o mesmo erro daquela pessoa que você critica, que você diz que ela é religiosa. Só você pode mudar esse quadro, só você pode mudar essa história. Será que um dia, por causa daquilo que você não está deixando Deus fazer no seu coração, quando você estiver no leito com a mesma maldição, isso eu não estou te amaldiçoando, tá bom, igreja? Eu quero que você analise aqui, não quero que você cometa os mesmos erros. Se você não deixar Jesus te libertar, tocar de fato, durante todo o processo, do que o seu pai morreu, do que a sua mãe morreu, você quer um dia estar no mesmo leito que ele, falando: eu poderia ter feito mais por Jesus? Você quer que essa maldição continue na sua vida? Eu não estou te amaldiçoando, por favor, eu quero que você entenda isso. Só quero que você repense a sua vida. Será que você não vai deixar nenhum legado nessa terra? Maria Madalena deixou um legado, você consegue compreender? Aquela que era chamada de prostituta, ela deixou um legado. E você aí todos se dizendo que é o certinho, a certinha, dizendo que é o bambambam de Jesus. Não vai deixar nada. Nada. Quantas almas você ganhou para Jesus nos últimos 10 anos? Por quantas pessoas você orou? Quantas visitas você fez carregando o evangelho de fato? Quantas vezes você veio queimando para esse ministério aqui, para poder incendiar toda a igreja, toda a casa? Você vai de fato repetir a mesma história, mesmo paradigma. A culpa não é do diabo, eu quero que você entenda isso. É você que está negando a Jesus, é você que está seguindo a sua vida de uma distância segura. É você que está buscando um lugar aonde você não seja tocado por Jesus.
Mas tem uma hora na nossa vida, tem uma hora na sua vida que o seu olhar vai se cruzar com o dele, assim como Pedro cruzou com o olhar de Jesus. E Jesus vai voltar mais uma vez atrás de você, assim como ele está voltando exatamente nesse momento, dizendo: eu quero você de volta, você para mim é importante, eu depositei coisas importantes em você, você é um depósito de ouro, você é um depósito de propósitos. Você consegue entender? Jesus está falando exatamente isso para você agora. Você consegue compreender o tamanho da sua missão, o tamanho do amor dele por você? É tempo de avançar. Eu quero que você entenda que eu não estou dizendo que é Deus que vai colocar você no leito, que é Deus que vai te amaldiçoar. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que é Ele que quer libertar, é Ele que quer quebrar a maldição. Só depende de você deixar com que Ele faça, só depende de você deixar com que Ele destrave, com que Ele erga você no caminho correto. Tem alguém aqui comigo, por favor? Você precisa entender, você precisa andar nessa dimensão, você precisa andar nessa esfera, você precisa ir adiante. É necessário, é preciso. Vamos lá. Jesus foi massacrado. Jesus ele foi dilacerado. Jesus ele foi mentiram sobre o caráter dele. Falaram quão ele precisava desistir, mas Jesus não desistiu da redenção. Jesus não desistiu de mim. Jesus não desistiu de você. Jesus continuou, mesmo sendo flagelado, mesmo sendo arregaçado, mesmo sendo torturado. Ele permaneceu, ele continuou dando a resposta a qual Deus disse. Você sabe quem foi que torturou, quem foi que massacrou Jesus? Lá em Isaías 53 está escrito: foi o próprio Deus. Ele teve prazer em fazer isso, porque está escrito lá em Isaías 53. Porque o pecado que era nosso, Jesus levou sobre ele. Era o pecado que nos traria a morte. É o pecado que nos destruiria. Jesus está dizendo: eu estou levando sobre mim. Eu estou carregando o pecado do Diogo. Eu estou carregando o pecado do Luciano. Eu estou carregando o pecado da Daniele. Eu estou carregando o pecado da Ana Liette. Você consegue entender? Ele disse: eu estou carregando, eu estou levando. Foi Deus que massacrou Jesus na cruz. Não foi os romanos que matou Jesus, foi Jesus que entregou a vida dele. Ninguém poderia tirar a vida dele. Naquele momento que ele estava sendo tomando aquela surra, a maioria dos homens não aguentava e morria ali, mas a morte não tinha poder sobre ele. A morte não podia simplesmente levar a vida dele. Era necessário que ele entregasse. Era necessário que ele se doasse para a morte. Apóstolo Paulo, muito tempo depois, ele fala: ó morte, aonde estão os teus agrilhões? O apóstolo Paulo chama do último inimigo a ser vencido, a tal da morte. Você consegue entender? Outro homem que se entregou, outro homem que se doou. É possível para nós também, é possível para nós andarmos nessa dimensão. Vamos lá. O processo da crucificação não foi fácil, mas Jesus ele fez isso por nós. Jesus ele passou sim na casa de Caifás, na casa de Anás, depois foi para a casa de Pilatos, foi flagelado, andou o caminho lá o caminho do Calvário, foi ali torturado naquele momento. Simão Cirineu ajudou ele a carregar a cruz. Quando ele está lá na cruz entre dois ladrões, um dos ladrões reconhece ele, porque ele sabia ler, e lá estava escrito: Rei dos Judeus. Você consegue entender? Aquele ladrão olha e diz assim: o quê? Se ele é rei, então quer dizer que tem um reino. Aí ele vai lá e diz: ei, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vai lá e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão reconhece o reino daquele homem. O ladrão reconhece o olhar daquele homem. O ladrão consegue reconhecer que ele é o Messias. O ladrão consegue reconhecer que ele é o Salvador. O ladrão pede uma misericórdia. Eu não sei como aquele homem, como Dimas, ouviu falar daquele tal de Jesus, mas ele sabia que aquele homem transformava. Ele sabia que aquele homem ressuscitava pessoas. Ele sabia que aquele homem fazia milagres. Ele sabia que aquele homem era o Messias.
Na cruz ele recebe uma palavra do próprio Jesus dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você consegue entender? Você ser salvo no seu último momento de vida. Maria Madalena, ela vê Jesus sendo crucificado. Maria Madalena vê Jesus sendo morto. Maria Madalena vê Jesus sendo tirado da cruz. Maria Madalena vê Jesus sendo levado para o sepulcro. Você consegue entender? Ela estava lá na crucificação. Ela permaneceu. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Às 15 horas da tarde ainda foi o momento que ele foi retirado da cruz. Mas por ela permanecer lá, meio-dia, a Bíblia diz que todo o céu se fecha. E de repente vem um tremor, vem um terremoto, e esse terremoto ele fende o véu, e o véu se rasga de baixo a cima. E os soldados começam a falar: realmente ele é o Messias, realmente ele era o prometido, realmente ele era o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque há um momento de ressurreição. As pessoas que estão mortas ali próximas a Jesus, elas são ressuscitadas. Você consegue entender? Maria Madalena não vai para casa, ela fica ali até o momento. Levam ele para o túmulo, ela vai buscar as especiarias e diz: ele morreu. Ele morreu. Eu vejo um olhar de tristeza cruzando com o olhar da mãe de Jesus. Eu vejo um luto no coração daquelas mulheres. Mas ela fala bem assim: mas no domingo eu volto para o culto. No domingo eu volto para poder passar as mirras, passar os aloés. No domingo eu volto para poder investir no corpo morto, no corpo que não está dando resultado. No domingo eu volto para ser igreja. Você consegue entender? Que não é sobre a movimentação, não é sobre como você gosta, não é sobre como nós gostamos, não é sobre nós ficarmos rodando, pulando, indo, correndo dentro do culto. Isso é muito bom, é muito gostoso, mas é naqueles dias que parece que nada está acontecendo, você continua, você permanece aos pés da cruz, você permanece adorando, você permanece acreditando, você diz: eu vou investir naquele corpo, ele disse que ressuscitaria, eu voltarei no domingo. Permanecer, igreja. Permanecer, está dando resultado, está dando resposta. Maria viu 3 coisas. Eu repito. Jesus sendo crucificado, Jesus morrendo, Jesus sendo colocado no túmulo. Mas o que ela precisava ver mesmo era Jesus ressurreto. O que ela precisava mesmo era do domingo de manhã. No domingo de manhã ela vai: vamos lá, meninas, vamos lá, vamos lá, como será que nós rolaremos aquela pedra? Como será que nós faremos para poder tirar aquela pedra pesada? Precisamos passar a mirra no corpo de Jesus, precisamos cuidar daquele corpo. Mas não sabia ela que na madrugada houve já um grande terremoto, anjos arrolaram a pedra e Jesus ressuscitou. Quando ela chega naquele lugar e vê o túmulo vazio, quando ela chega naquele lugar e vê o túmulo aberto, ela começa a chorar copiosamente. A Bíblia diz que as mulheres fogem com medo, mas ela permanece lá. Você consegue entender? Maria permaneceu. Maria permaneceu mais uma vez. É necessário permanecer. É necessário permanecer. Elas recebem a notícia: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele está vivo, ele está vivo. Você consegue entender qual o peso para você quando eu falo que Jesus ressuscitou, que ele venceu a morte 3 dias, passou no inferno, passou pela morte, ele ressuscitou e disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que entregaria autoridade e poder, deixaria o Espírito dele conosco. Nós estamos aqui por uma missão, nós estamos aqui por um combate, nós estamos aqui para poder estabelecer o reino. Eu sei que existem circunstâncias, eu sei que existem processos, eu sei que existe dificuldade, eu sei que existem problemas, mas tem um propósito no meio disso tudo, criado por Deus. O propósito não está no problema, é isso que eu quero te falar. O propósito está em Deus. Tem uma carta que ele escreveu para você que ainda você não leu. Tem uma carta escrita pelo dedo de Deus com o seu nome e uma missão, um propósito. Você ainda não leu essa carta. É necessário coragem para poder abrir esse selo. É necessário esvaziar-se.
É necessário estar completamente entregue para quando você ler essa carta você não retroceder. Para quando você ler essa carta você entender o que é que tem reservado para você. Para Paulo tinha uma prisão. Para Paulo tinha uma decapitação. Para João tinha uma ilha. Para Pedro tinha uma cruz de cabeça para baixo. Para Isaías ele foi cerrado ao meio. Você acha que para você vai ser só ver rios no TikTok, no Instagram, e você vai ter o mesmo garladão que esses homens? Para você acha que é só ir ao culto ao domingo? Tem algo maior. Quando eu falo para você de você encontrar seu propósito, é você encontrar com a sua felicidade. É os seus olhos ver o que nunca foram vistos antes. É o seu coração estar em uma frequência que ele nunca bateu antes. É você estar exalando uma energia, um perfume, uma essência. É quando você se encontra nesse lugar, você encontra tudo. Não é sobre você movimentar uma placa, não é sobre você movimentar uma igreja, não é sobre você movimentar mais um sistema, é sobre você saber quem você é sobre isso que eu estou pregando. Eu não estou preocupado com a numerologia, eu quero que você entenda sobre isso. Eu não estou aqui gastando meus 10, 15 anos longe da minha mãe, longe da minha família, preocupado se vai ter 50 ou 60 ou 100 pessoas, ou se vai ter uma rotatividade. É sobre a sua alma infeliz, é sobre você saber o seu propósito de vida. É sobre você se encontrar com Deus. É sobre isso que eu estou falando. Igreja tem em todas as cidades. Inclusive, se eu quisesse, hoje estava sendo pastor de uma igreja muito grande, próxima à minha família. Só que não é sobre estar fazendo algo porque eu gosto. É sobre aonde Deus quer que eu esteja. É sobre fazer o que Deus mandou eu fazer. É sobre esperar o tempo de Deus. É sobre isso que eu estou falando para você. Se ainda não entendeu, vamos lá, por favor. Vamos lá. Tinha muito a falar, mas eu vou ficar por aqui. Vamos lá. Um dia, uma mulher, ela perdeu a credibilidade dentro de um jardim, chamado Eva. Ela perdeu a comunicação com Deus. Ela foi expulsa do jardim, juntamente com seu esposo. Mas na primeira ressurreição, na única ressurreição, nas suas primeiras horas de vida, Jesus procura exatamente uma mulher, chamada Maria, para poder dar a notícia mais importante do mundo, para poder dizer que ele ressuscitou, para poder dizer que ele estava vivo, para poder dizer como seria os próximos dias. Você consegue entender? Jesus ele está trazendo a dignidade, está trazendo a honra de novo à mulher. Jesus ele tem um amor. Quero que você entenda, não é sobre a religião, mas é sobre você entender seu propósito de vida. É sobre você ter identidade. É sobre você perder essas marcas que o mundo te causou. É sobre você ser transformado, mudado, curado, sarado, para você transformar, curar e mudar outras pessoas. Eu quero orar com vocês. Jesus te chama nessa noite. Aleluia. Vamos lá, igreja.